Olá, satisfação imensa estarmos nos reencontrando. Amo fazer o que eu faço. Neste vídeo, iremos refletir sobre quando desafios acontecem a pessoas boas. Gratidão por estarem me acompanhando. E eu começo perguntando: pessoas iluminadas passam por desafios? Pessoas boas também passam por momentos desafiadores e dolorosos? Tenho meditado bastante sobre esses assuntos na vida diária e partilho com amor a minha experiência a vocês. Segundo grandes mestres e sabedorias de sutras sagradas, ser bom, iluminar-se, decorrem de processos gradativos e contínuos. Acontecem por meio de estágios e fases que demandam dedicação, empenho e disciplina de forma persistente e consistente. Já os desafios, as doenças, muitas vezes acontecem sem nenhuma razão aparente. Entretanto, poderemos colocar objetivos positivos, construtivos e investigar para que eles acontecem. Já perceberam que muitas coisas acontecem sem que tenhamos consciência delas? Que os considerados bons, sábios, iluminados também passam pelas mesmas intempéries da natureza que os considerados maus passam? Que os tidos como bons e os tidos como maus, em muitos momentos também precisam reconstruir as suas vidas? E, portanto, já perceberam que o que diferencia um do outro é como lidam com o que lhes acontece? Muitas pessoas, independente de serem consideradas boas ou ruins, fazem perguntas quando passam por momentos desafiadores. O que as diferencia é como as fazem. Umas as puxam com as perguntas para baixo e pioram a situação. Por exemplo, o que eu fiz para merecer isso? Por que isso acontece comigo? Em compensação, outras pessoas fazem perguntas de forma inteligentes, diferentes e perspicazes, que as puxam para cima. Por exemplo, o que e como eu posso fazer para lidar com o que está me acontecendo até que tudo fique conforme eu quero, desejo, posso e mereço alcançar? Assim, percebam que desafios acontecem com todas as pessoas, independente de serem consideradas boas ou más. O que nós deveríamos é refletir sobre como aprender a lidar com as situações que se nos apresentam minuto a minuto, sejam da ordem que for. Pois de alguma forma, ou parte do nosso sistema está sendo muito pressionado, ou está deixando de funcionar como seria adequado, ou estamos exigindo dele mais do que deveríamos. Dores, desconfortos, tristezas nos impedem de regozijarmos-nos com a alegria e bem-estar. E dependendo de como lidamos, podem abrir feridas e terem consequências negativas, muitas vezes difíceis de serem sanadas.
e podem acontecer com todos. Desafios são os preços que pagamos por estarmos vivos. Assim, vamos refletir juntos. Como então transformar todas as experiências desafiadoras de nossas vidas em oportunidades de crescimento, de desenvolvimento, de transformação e de expansão de consciência? Mesmo que tenhamos dificuldades para entender por que estamos passando por experiências de dor, desconforto, incômodos, inconveniência, tristeza, podemos refletir sobre para quê, com que finalidade passamos por esses momentos, deslocando o foco do passado, das causas e nos atentando para o futuro, os objetivos. A pergunta que contém o porquê sempre nos reportará ao passado, e isso poderá ser bom quando quisermos investigar sobre a história de algo em nossa ancestralidade. Já as perguntas que contêm o para quê nos remete ao futuro e auxiliará a encontrar propósitos e objetivos para o que estivermos passando, ajudando a definir um norte para nossas vidas. Confúcio escreveu que você não pode mudar o vento, mas pode ajustar as velas do barco para onde quer chegar. Assim, as coisas em si são muitas vezes sem sentidos lógicos. No entanto, nós podemos dar um sentido a elas. Por exemplo, perguntando de forma positiva e construtiva: o que a dor e os desafios fazem por nós? Que objetivos nos trazem? Que pessoa nós nos tornaremos por causa deles? Em vez de fazermos perguntas consideradas negativas para um processo estimulante de expansão de consciência. Algumas pessoas, quando passam por dor, sentem inveja e amargura e fazem perguntas que as puxam mais ainda para baixo. Por que só acontece comigo? Por que só eu não tenho sorte? Por que tudo dá errado em minha vida? Desta forma, pode ser prudente nos darmos conta que é a nossa reação, em vez do desafio em si, que dará sentido a algumas experiências dolorosas em nossas vidas. A dor, os desafios, as doenças virão, acontecem para todos, fazem parte da vida, sem sequer termos de colocar esforço e dedicação conscientes. Agora, pensem que, para lidarmos melhor com as situações, sermos pessoas consideradas sábias, boas, iluminadas, segundo estudiosos, precisaremos colocar dedicação, pois isso tudo nunca acontecerá por acaso. Precisamos, pode ser interessante empenharmos-nos, utilizando recursos, técnicas, ferramentas que nos auxiliem a acessarmos níveis elevados de informações e de consciência, e a alcançarmos a curto, médio e longo prazo condições de lidarmos cada vez melhor com as dores e desafios do dia a dia. Nos vídeos 3
4 e 6, falei sobre maledicências, críticas e reclamações no jejum das 9 semanas, de palavras, pensamentos, sentimentos, emoções, gestos e comportamentos que nos limitam. Assim, pode ser bem interessante vocês os acessarem em momentos oportunos, pois talvez eles auxiliem nesse processo de entender e compreender quando coisas ruins acontecem às pessoas boas e como transformá-las em recursos para expandirem-se mais e mais em direção à luz clara da consciência plenamente elevada, já que todos nós, independente dos cursos, livros, vídeos, informações, meditações, aprendizados de um modo geral que já trilhamos, também podemos passar por momentos de desafios, dor, e poderemos chorar, nos prostrarmos, pedirmos por misericórdia, ficarmos bravos, nos descontrolarmos, ficarmos tristes, e isso em nada significa ou significará que estamos ou estaremos sendo castigados ou punidos. Significa ou significará apenas que somos humanos e, como seres humanos, teremos momentos de dor, desde físicas até emocionais, pois presenças estranhas às vezes invadem o nosso sistema. E pode ser interessante, pode ser necessário, pode ser inclusive nosso dever aprender a lidar de forma inteligente, positiva, construtiva e perspicaz, em vez de continuarmos pensando da forma que nos puxam para baixo, que é uma consequência de interpretar que estamos sendo castigados, punidos, ou que nem merecemos coisa melhor. Desenvolver a arte de ver, ouvir e sentir positiva e construtivamente, encontrando um para que estamos passando, pelo que estamos passando e o que poderemos fazer até que tudo fique conforme queremos, desejamos e merecemos. Somos parte de um todo maior e merecemos encontrar formas positivas, construtivas, éticas, legais, ecológicas e morais para interpretar as situações, em vez de gerarmos expectativas irreais e negativas sobre o que estivermos passando. Podemos sim fazer alguma coisa para a nossa vida transbordar momentos de maior alegria, maior paz, maior saúde, maior amor e muito mais felicidade. E uma das melhores formas é sairmos da mesmice da rotina no jeito de lidarmos com as situações. E daí encontrarmos força, determinação, persistência, dedicação e disciplina para buscar recursos e técnicas que nos auxiliem a gerenciarmos as emoções indesejáveis que decorrem de tudo que nos acontece diariamente e colocar em prática o aprendizado que tivermos acesso. Todos os vídeos que tenho compartilhado no jejum das 9 semanas visam auxiliar a eliminarmos de nossa vida o que nos limita e que nos impede de alcançarmos níveis elevados de informações.
numa proposta de abrirmos espaços em nós para o novo e, como numa dieta de alimentos, percebermos então que o suposto vazio poderá ser preenchido com palavras, gestos, olhares, atitudes, pensamentos, sentimentos, emoções e ações que serão verdadeiras bênçãos e auxiliarão a alcançarmos níveis puros e elevados de consciência. Assim, amados, por gentileza, permitam-se um tempo para ver, ouvir e sentir e também praticar o que for sugerido neles. Com certeza, eles poderão auxiliar, junto ao que você já estiver fazendo, a dissolver em emaranhados, em enredamento em teias de dores, dissolver em laços com o passado, criados com pessoas, por meio de palavras, ações, olhares e gestos impensados. Pois em minhas pesquisas e experiências, jamais encontrei algo escrito ou alguém tenha me dito ou prometido que eu teria uma vida livre de dor, de tristeza, do desânimo, das doenças, dos desapontamentos. No entanto, encontrei sugestões de como eu deveria lidar com tudo e todos. Portanto, hoje adicionarei mais algumas dicas muito interessantes, com base em pesquisas e experiências em minha vida. A importância de meditar por meio de dança, pintura de mandalas, respiração consciente, cozinhar, cantar, tocar um instrumento, sorrir, se dissociar, ter consciência testemunha, observar de fora, auto-observar, ficar 100% ou o máximo no agora, mente e sentimento onde o corpo estiver. Tudo isso nos deixará mais alinhados, mais lúcidos, mais equilibrados e mais harmônicos para lidarmos saudavelmente com as situações. Isso nos fará perceber que doença, tristeza, dor fazem parte da vida, nos fazem seres que habitam um corpo humano sensível, limitado e exposto a tudo que decorre de viver nesse plano. Inclusive, já li em algum lugar que onde há vida, há dor, e onde inexiste dor, inexiste vida. Podemos aprender a lidar com tudo e todos de forma a vivenciar aqui na Terra ainda com esse nosso corpo físico o paraíso. E esta é a proposta da iluminação em vida. E que, quanto mais expandimos esses momentos de iluminação, mais desapegados estaremos de resultados. E quanto mais nos desapegarmos de resultados, mais deixaremos de nos identificar com os mesmos, sejam eles quais forem: desafios, doenças, saúde, sucesso, insucesso, qualitativamente diferentes, qualitativamente observadores,
qualitativamente testemunhas, percebendo-nos muito mais que o corpo, mais que os pensamentos, mais que os sentimentos, mais que os comportamentos, mais do que as palavras, percebendo os momentos de alegrias e felicidades, assim como os de desafios e de doenças, como caminhos de aprendizados maiores. Vendo a si próprio, a tudo e todos de forma dissociada, como se estivéssemos assistindo a um filme, olhando uma foto, de fora da situação e associando-nos conscientemente a momentos que nos elevam, fazendo tudo o que for necessário de maneira ética, legal, ecológica e moral para lidarmos positiva e construtivamente com as situações. Conscientemente conscientes de representar nossos papéis como observadores, sem sermos indiferentes. O corpo físico passa por momentos de tristeza, dor, doença, alegria, felicidade, saúde. E a consciência testemunha sempre estará lá, encontrando uma forma sábia de lidar com a situação, sem se deixar afetar negativamente por ela. Um verdadeiro milagre de estarmos em processo, observando, observando-se, agindo conscientemente separado, sem se perturbar, serena e sabiamente, passando por estágios, momentos, lampejos de iluminação. E conforme formos alcançando mais e mais momentos de iluminação, perceberemos que os desafios continuarão a existir, pois fazem parte da vida. Poderemos, eventualmente, ter alguns momentos de baixa. No entanto, eles serão cada vez mais passageiros, pois aprenderemos a arte de nos movimentarmos com a consciência testemunha, observadora, atenta, e encontraremos formas mais e mais sábias de lidar conscientemente com as situações, com tudo e com todos. Avaliando os resultados, perceberemos os adequados e os inadequados. No início, provavelmente teremos mais resultados inadequados, pois estaremos em processo de melhoria contínua na nossa forma de lidar com as situações. Contudo, com o tempo, os resultados tenderão a ser cada vez mais adequados. E à medida que formos alcançando níveis elevados, puros e satisfatórios de lidar com os desafios, deixaremos de nos afetar negativamente por eles de forma tão intensa. De modo resumido, amados, iremos praticar num processo de melhoria contínua, viver como se estivéssemos meditando, procurando fazer tudo o que fazemos 100% no agora, dissociando-nos conscientemente da situação, sem sermos indiferentes, sendo testemunhas amorosas e compassivas, observando, semelhante a assistir a um filme,
colocando a mente e os sentimentos onde o nosso corpo físico estiver, exercitando ser auto-observadores, com atenção plena, em estado de mindfulness, conscientes do uso das nossas palavras e de nossos pensamentos e sentimentos, gerando os momentos de plena lucidez, leveza e harmonia para planejarmos efetiva e eficazmente o nosso futuro e assim o construirmos. Bom, amados, é isso por hoje. Mais dicas? Por gentileza, assistam aos vídeos anteriores sobre o jejum das 9 semanas, pois eles poderão contribuir em seus processos de expansão. Gratidão por acompanharem-me até aqui. No que depender de mim, contem comigo. Gostando, por favor, curtam, inscrevam-se no canal, compartilhem e divulguem. Juntos somos mais e podemos criar realidades melhores à nossa volta. Fiquem bem, sintam-se abraçados e até o próximo vídeo na semana que vem. Tchau!